A minha tela sumiu aqui, gente. Deixa eu compartilhar de novo com vocês, tá? Só um minutinho. Ju, meu slide sumiu. Eu vou ter que abrir ele de novo. Espera aí. Eu vou ter que abrir de novo com vocês aqui o slide, tá? Só um momentinho, que eu acho que ele deu uma fechadinha aqui sem querer. Deixa eu só encontrar ele aqui e eu já começo a compartilhá-lo com vocês. Ele fechou sem querer. Já já eu vou estar abrindo ele de novo. Estou colocando ele aqui na tela. Já tá abrindo, tá? A gente já vai começar. Enquanto a gente aguarda, ele está, né, novamente abrindo. Como que vocês imaginam, né, a questão ambiental? Quando a gente fala dos agentes, né, que causam aí a questão relacionada com os impactos ambientais, que relacionam aí com uma diversidade de questões ambientais, como contaminação da água, contaminação do solo, né, contaminação atmosférica no contexto aí de poluição do ar, e também os insumos, que são componentes ambientais que são utilizados no poder de geração, né, de produtos finais, ou até mesmo, gente, na questão de retirada dessa matéria-prima, seja do solo, seja da água. Como que seria essa questão, né, dessa interação ambiental entre homem e meio ambiente? Quais seriam os princípios que legalizam uma determinada função ou uma determinada atividade para que ela seja legalizada e também aceita, né, pelo consumidor, porque o nosso consumidor hoje ele é um pouco mais exigente, porque ele já está mais relacionado com a atualização sobre as questões ambientais. Enquanto o nosso slide abre, eu vou compartilhar com vocês algumas legislações que a gente tem, e essas legislações elas já foram atualizadas. E aí eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre os insumos, né? Sobre componentes que são de essencial importância, tá? Então eu coloquei aqui para vocês as principais legislações brasileiras atualizadas. As nossas leis, elas se atualizam relacionadas principalmente com o contexto do ambiente como um todo, porque quando a gente diz meio ambiente, a gente não está falando de um ambiente estático, a gente está falando de relação,
de inter-relação, de fatores que são comuns entre as espécies e também comuns entre os sistemas de desenvolvimento e os processos industriais. Nós precisamos desse ambiente, assim como ele precisa da gente, né, na questão de reparar a qualidade de vida. Então, aqui, ó, eu tenho para vocês alguns conceitos, né? As leis ambientais brasileiras, num contexto, a gente pode chamar de um conjunto de normas, regulamentos que têm a finalidade de proteger esse meio ambiente e promover o seu uso sustentável. E isso é possível graças ao desenvolvimento sustentável. No Brasil, essas leis elas vão desempenhar um papel na conservação da biodiversidade, na regulamentação e na regulação das atividades econômicas, garantindo um ambiente saudável para as futuras gerações. Premissa é essa, objetivo fundamental do desenvolvimento sustentável. Nosso país é um dos mais completos conjuntos legislativos em normas de proteção e regulamentação ambiental do mundo. Logo abaixo, eu trouxe para vocês algumas regulamentações, né, e algumas leis que já passaram por atualizações no ano de 2024 e que são de extrema importância aí no contexto industrial. Tá? Eu comecei aqui com vocês, né, falando um pouquinho sobre a lei do parcelamento do solo urbano. Essa lei é a lei de número 6.766. Ela foi criada no ano de 1979 e ela estabelece regra para loteamentos urbanos, estabelecendo contextos de gestão ambiental, proibindo que esses sejam originados, né, sejam implantados em áreas de preservação ecológica e também nasquelas áreas onde a poluição representa perigo à saúde das pessoas, por exemplo, aí terrenos alagadiços. Tá? Quando a gente fala de sistema de gestão, nessa contextualização de loteamento, existem vários parâmetros de distanciamento também de nascentes, tá? Esse loteamento ele tem que ficar longe de nascentes, ele tem que estar em um perímetro urbano, ele não pode estar próximo, né, a locais que originam resíduos tóxicos e outros componentes que poderão intervir na qualidade de vida desse ambiente e da população que ali vai residir futuramente. Nós também temos a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa política ela é de extrema importância. Ela institui o programa, o PNMA, tá? E o CISNAMA, estimulando preceitos relacionados com os impactos ambientais, obrigando que o poluidor seja responsável por aquilo que ele prejudicou no ambiente e fazendo com que ele seja indenizado pelos danos ambientais que causar nesse ambiente, independente da culpa que o Ministério Público propor e as ações de responsabilidade civil por anos relacionada aí com o impacto que eles causaram ao meio ambiente. Essa lei impõe ao poluidor a obrigação de recuperar esse ambiente através do sistema de recuperação de áreas degradadas, tá? Indenizar os prejuízos provocados por esse impacto e criou também o contexto da obrigatoriedade dos estudos e respectivos relatórios de impacto ambiental. Essa política, nesse contexto, ela define que para todo e qualquer empreendimento que use o meio ambiente, seja ele simplesmente a abertura de um posto de gasolina, seja ele um laboratório, seja ele uma empresa de grande porte, é necessário que essa empresa passe pelo processo de licenciamento ambiental, adquirindo, né, as licença de instalação, licença prévia de funcionamento e a licença no contexto de licença mesmo, para estar futuramente fazendo com que essa empresa abra e ofereça os seus produtos finais à população. Essa licença, ela tende também, né, a ser fiscalizada e ela pode ser perdida se esse poluidor, se esse empreendedor não fizer o uso correto e adequado de tudo que foi proposto nessa política, nessa questão desse licenciamento, ele pode perder a licença de funcionamento do seu estabelecimento. Nós também temos a lei da exploração mineral. Essa lei, ela regula as atividades garimpeiras e também as atividades de mineração no Brasil. Ela estabelece normas para a exploração dos recursos minerais, ordena o setor, promovendo também a legalização, né, de garimpos, definindo condições para a concessão de direitos à exploração mineral, buscando equilibrar o uso econômico e a proteção ambiental durante
é a execução dessas atividades. Outra legislação que eu gostaria de falar com vocês, que é muito importante, é a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Essa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela cria um sistema chamado de Sistema Nacional de Recursos Hídricos. No contexto da lei, a água é definida como um recurso natural limitado, no contexto de que alguns intempéries, como a poluição exacerbada, os períodos de seca e a grande quantidade de água que nós temos relacionadas aos impactos ambientais ou aos agentes poluentes ali derramados, nós temos muita água, porém nós não temos água para potabilizar e fazer uso constante. Por isso, ela define também o contexto de racionalização de água e faz também a gestão das águas, tá? É, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela também define que a água ela pode ter usos múltiplos, e ela não vai amparar somente a questão do dessedentamento ou a dessedentação dos humanos, dos animais, mas ela também está relacionada com a produção de energia elétrica, ela está relacionada com o transporte dos bens de consumo e também dos produtos, e ela tem que ser privada e ela tem que ser tratada quando ela se torna fonte de lançamento de esgotos. Essa lei prevê a criação do Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos para coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Ou seja, a água, gente, como um recurso natural, ela tem que ser tratada, ela tem que ser distribuída aí pelas consorciadas, tá? E é obrigatório a prestação de contas aos sistemas de informação relacionados aí com o saneamento básico, o consumo e também a questão aí das outorgas, que vai ser aí a questão de você adquirir parte do poder para utilizar de um determinado curso de água, seja para ele ser, né, o seu local onde você vai estar trabalhando a produção, seja para ele também ser o contexto de utilização. Vamos imaginar aí um poço artesiano, né, ou um poço artesiano que faça parte aí de um conjunto habitacional. Essa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela vem também definir essa política de concessão. Nós também temos a lei do Estatuto das Cidades. Essa lei regulamenta os princípios gerais dos centros urbanos. Ela define entre os objetivos o planejamento das cidades, a distribuição espacial da população, as atividades econômicas que esse município pode ter. Ela também visa evitar e corrigir algumas distorções do crescimento urbano. Aqui a gente pode falar de aglomeração da sociedade em espaços onde a gente pode ter risco de contaminação ou risco de deslizamento de terra, risco de acidente, localidades insalubres para essa comunidade. Ela também pode corrigir distorções desse crescimento urbano, fazendo aí, né, uma movimentação e também um planejamento para que essa sociedade ela fique distribuída de uma forma legalizada, a fim também de proteger e preservar a recuperação do ambiente natural. Nós também temos a Política Nacional de Saneamento Básico, que, através da Lei 11.445, ela define as diretrizes para a prestação do serviço público de saneamento básico no Brasil. O saneamento básico inclui serviços como tratamento e abastecimento de água, tratamento e destinação final correta e adequada do esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos, que é a questão aí do lixo, né? É a coleta e também destinação final correta e adequada para lixo, dependendo aí da sua classificação, e também a drenagem urbana. Essa lei busca garantir a universalização dos serviços de saneamento básico com qualidade, eficiência e sustentabilidade, promovendo a saúde pública e também a proteção do meio ambiente. Em relação ao contexto do lixo, nós vamos ter aí a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é a Lei 12.305/2010. Essa lei determina todas as diretrizes para o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Ela incentiva a redução de geração dos resíduos, a reciclagem, a reutilização. Ela define responsabilidades compartilhadas entre os governos, empresas e cidadãos em relação à questão da produção desse resíduo
e dependendo da sua classificação, a destinação final correta e adequada. Eu quis destacar essas para vocês, porque elas estão relacionadas, né, no contexto do que a gente usa mais, tá? Então, a água, ela é um elemento muito utilizado como insumo e também muito utilizado até mesmo para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. O Estatuto da Cidade organiza a cidade, né, de uma forma para que ela seja planejada, evitando, assim, alguns impactos relacionados com o ambiente. A lei também que garante, né, a política do saneamento básico. O saneamento básico é de extrema importância para a qualidade de vida da população, e também a questão dos resíduos sólidos relacionados aí também, né, com o saneamento básico. Agora, eu vou estar compartilhando com vocês uma outra tela. Eu vou estar voltando e vou compartilhar com vocês os meus slides, onde a gente está falando, né, da contextualização do que a gente viu lá na apostila que vocês estão utilizando para estudar. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela dos meus slides. Confirmem para mim, por favor. Trocou a tela? Está tudo certo? Posso dar continuidade? Está tudo bem? Acho que ainda não tocou, não, né? Deixa eu parar de compartilhar essa e vou compartilhar de novo. Só um momentinho, por favor. Vou compartilhar com vocês agora os meus slides. Pronto. Ó, como eu disse para vocês, né, nós estávamos falando sobre a legislação ambiental. As leis ambientais relacionadas com o meio ambiente, elas foram criadas com o principal objetivo de proteger o ambiente, reduzir as consequências das ações devastadoras, principalmente de origem antrópica, quando em busca de desenvolvimento e crescimento. Tá? Essas leis, elas são fiscalizadas por órgãos ambientais e elas definem algumas regulamentações e atos de infração em caso de não cumprimento aí das premissas. Elas se aplicam às organizações de qualquer modalidade e também a todo e qualquer cidadão comum. A primeira, a primeira citação, né, relacionada com a questão da lei em relação à questão da sociedade é o artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988. Esse artigo define a importância de manter um ecossistema estabilizado através da preservação e da recuperação desse ambiente, tendo como principal objetivo a qualidade de vida do indivíduo, dizendo que isso é direito relacionado à sobrevivência de todo e qualquer ser vivo. Com os avanços da tecnologia, da indústria, do desenvolvimento, tornou-se essencial falar e também cumprir e também fazer com que o desenvolvimento sustentável nas empresas tenha como principal objetivo conciliar as práticas adequadas dos usos dos recursos naturais voltados para a preservação do meio ambiente. Nós temos um termo que é chamado de compliance ambiental, que significa estar de acordo com a legislação, adotar práticas rotineiras com o intuito de evitar danos ambientais, colaborando com a sustentabilidade do país. Logo, uma empresa legalizada, uma empresa sustentável, ela está de forma bem elaborada nesse compliance ambiental. As nossas leis, apesar de bem elaboradas, elas têm algumas lacunas de aplicação, tá? Um exemplo que é colocado no material de vocês é o retirado sobre o que retrata a fauna brasileira nos dados aí do IBAMA, falando aí sobre a exploração crescente das florestas, né, dos contextos naturais, gerando aí um intenso processo de extinção de espécies, seja pelo avanço da fronteira agrícola, que é um dos agentes causais, né, dessa devastação, desse desmatamento, a perda de habitat de algumas populações que têm aquele local não somente, né, como natureza, mas sim como casa, habitat de animais, né, e de algumas espécies que podem ser espécies relacionadas com condições de extinção, a caça desportiva,
e de subsistência, ela deve ser controlada para evitar a extinção e também dizimação dessas espécies e outros fins econômicos, né? Como a venda de animais ilegalizada, a venda de pelos, a venda de. A gente tem venda de pelo, a gente tem venda de dentes, venda de chifres de alguns animais, como matéria-prima aí para produzir ornamentações de forma ilegal. Certo? Então, acaba que isso bate um pouco com as legislações ambientais, fazendo com que não haja esse consenso. A Constituição Brasileira, em seu artigo 2020, dos 225, ela consagra, né, e contrasta a importância da proteção ambiental. A Lei 7.374/85 disciplina a ação civil pública para responsabilizar o agente poluidor pelos, pelos danos que ele provocou no meio ambiente e coloca em premissa os direitos do consumidor, os bens de valor artístico, os bens de valor estético, histórico, turístico e paisagístico. Essa lei, ela implica o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade socioambiental que as empresas têm que ter em relação ao impacto ou à pegada ambiental que elas fazem durante a constitucionalização de todos os aspectos relacionados com a sua atividade. Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês as principais legislações ambientais, né, que são as que têm mais ênfase, as que devem ser, elas são mais visadas, elas são mais respeitadas. Então, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que institui algumas responsabilidades e institui várias premissas sobre o uso sustentável desse ambiente. Nós temos também a Lei dos Crimes Ambientais, que estabelece aquilo que é crime ambiental, estabelece também o ônus, né, de indenização, o ônus também da questão de recuperação dessa área e muitas vezes o pagamento de multa por esse poluidor. Nós temos a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece também o gerenciamento dos resíduos. Esses resíduos eles devem ser gerenciados quando resíduos sólidos normais, né, a gente fala em lixo comum, lixo doméstico, e dependendo da classificação desse lixo, imaginemos aí, né, o lixo especial no contexto aí de áreas de saúde ou até mesmo no contexto de área de exploração de minério, esses resíduos eles têm que ser gerenciados, tá? E eles precisam nesse sistema de gerenciamento ter um destino final correto e adequado de acordo com a lei estabelecida. Nós temos as leis dos recursos hídricos que regulam o uso, né, o sistema de uso, o sistema de tratamento das águas, a lei dos agrotóxicos, que vai entrar também lá nas leis da agricultura, o novo Código Florestal Brasileiro e a lei da Política Nacional de Saneamento Básico. Esse slide eu estou falando, né, da importância, né, da legislação ambiental brasileira no contexto de proteção do ambiente. Estou falando da sua primeira premissa no artigo 225 da Constituição Brasileira, dispondo aí o reconhecimento do homem a ter direito, né, do uso do meio ambiente sadio, o direito à vida e o direito à qualidade de vida. Esse reconhecimento vai impor ao poder público e também à coletividade a responsabilidade pela proteção do meio ambiente. A legislação ambiental brasileira, ela é um conjunto de leis, e essas leis, muitas vezes, elas são citadas, impostas e colocadas à sociedade através de decretos, resoluções ambientais, objetivando, no contexto prático, estabelecer regras para o funcionamento das empresas ou de qualquer outro estabelecimento, de acordo com a preservação ambiental. Essas leis definem regras para a boa conduta do cidadão em relação ao ambiente e ela também deve ser cumprida pelas empresas e pela sociedade. Não é responsabilidade somente da empresa tratar do meio ambiente, mas a sociedade em torno, né? Todos têm o ambiente como direito, o ambiente é de todos, porém todos também têm o dever do seu uso sustentável e sua preservação. As leis ambientais, no contexto relacionado com fauna e flora, elas podem proibir, por exemplo, a caça de animais silvestres,
excedendo aí, né, a questão, a pesca fora de temporada, geralmente no período de reprodução de alguns animais, não se pode, né, estar fazendo a pesca no período da piracema, no período aí, né, da migração dos animais, no período de reprodução dos peixes, a pesca não é recomendada, tá? Às vezes também, elas colocam algumas premissas em relação à comercialização de animais silvestres, a manutenção de animais em cativeiros. Regulam também a extração de madeiras nobres, o corte de árvores nativas, a exploração de minas que possam afetar o meio, a conservação de uma parte da vegetação nativa nas propriedades particulares. A gente fala aí das áreas de preservação ambiental, tá? E também implica aí na criação de animais em cativeiro no contexto negativo, né? Os animais eles precisam ser criados em condições favoráveis e quando essa criação é voltada para comércio, ela tem que ser legalizada e ela tem que ser permitida e certificada pelo IBAMA. Cada lei ambiental consolida a legislação ambiental brasileira tendo um objetivo. Eu já falei para vocês sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem como objetivo o gerenciamento adequado de tudo aquilo que é resíduo, né? Evitando, assim, que o descarte inadequado desses resíduos no meio ambiente venham a causar danos ao solo, à água, à atmosfera, aos animais e a todas as pessoas que no contexto poderão ter contato com eles. Tá? Também são estabelecidos nessa lei os instrumentos para redução desses resíduos, para mitigação desses impactos. Quando a gente fala em minimização desses impactos, esses resíduos poderão ser reutilizados na fonte geradora ou eles poderão ser encaminhados para a reciclagem. As duas formas são maneiras aí de estar evitando que eles venham a estar causando contaminação no meio ambiente. Também é importante o reaproveitamento de alguns insumos que são considerados como resíduos em algumas atividades. Quando não possível, tratar esses resíduos, né, através de sistemas de tratamento especial e fazer a disposição final correta e adequada em ambientes corretos. Isso vai depender da natureza do resíduo, tá? A lei da preservação hídrica busca a conservação dos corpos hídricos do país. Quando a gente fala corpos hídricos, a gente fala de preservação, né, de lagos, de rios, de lagoas, que são hábitats também de animais, fauna e flora aquático. A legislação ambiental, ela objetiva conciliar desenvolvimento econômico, social, com preservação do meio ambiente. Ela define áreas prioritárias de ação governamental relativas à preservação ambiental. Nós temos aí as APPs. Estabelece critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Ela propõe e tem como objetivo desenvolver tecnologias para o uso racional dos recursos ambientais. Lembrando que eles, embora, né, eles sejam reciclados através dos ciclos biogeoquímicos, dos ciclos naturais, dependendo da intervenção que existe sobre seu contexto, muitas vezes a gente tem muita quantidade, como é o fator água, né, a gente tem muita quantidade, porém, a contextualização aí do índice de contaminação com metal pesado, com qualquer outro tipo de resíduo, inviabiliza aí o seu uso e a sua potabilidade para outros fins. É objetivo também da legislação ambiental brasileira divulgar dados e informações ambientais. Os princípios da legislação ambiental brasileira, eles colocam, né, alguns princípios relacionados aí no contexto daquela pessoa que vai realizar alguma atividade, algum aspecto ambiental, e sendo que esse possa vir a causar um impacto ambiental, que nada mais é do que a alteração de origem física, química ou biológica, que aquela ação daquele determinado momento possa vir a causar no meio ambiente. Então, dentro desses conceitos dos princípios, nós vamos ter aí o princípio da prevenção, o princípio da precaução, o princípio do poluidor pagador e o princípio de desenvolvimento sustentável. O princípio da prevenção, ele relata que devem ser adotadas medidas para impedir a poluição ou prevenir a ocorrência de um dano ambiental. Aqui a gente fala de aspectos relacionados com desde o licenciamento ambiental,
tá? A gente fala da questão do levantamento dos riscos que esse empreendimento pode trazer e também das ações mitigatórias ou das ações de diminuição desse impacto que nós iremos adotar no sistema de empresa, evitando que a nossa empresa venha trazer contexto de qualidade e não contexto de contaminação ambiental. O princípio da precaução, precaução significa prevenção, tá? Então, são medidas para precaver eventuais danos ambientais por conta de alguma intercorrência humana sobre o meio ambiente, o que é desconhecido, tá? Então, essa prevenção, dependendo da atividade, né, a gente trabalha premissas aí para precaver qualquer dano ambiental que possa está relacionado com a interferência do homem nesse ambiente, prevendo também uma mitigação para isso, ou uma forma de que isso não aconteça, que isso é uma não conformidade. Nós temos o princípio do poluidor pagador. Esse princípio, ele insere ao poluidor os custos da atividade econômica, faz com que ele pague multas, né, relacionadas a qualquer impacto que ele cause, a fim de que ele faça ações, que ele promova planejamentos para diminuir esses impactos, e se ele não fizer isso, vai ser cobrada uma contribuição pela utilização desses recursos ambientais, tá? Essa isenção de custos funciona como uma ferramenta de indução da mudança de comportamento dessas atividades empresariais que muitas vezes visam o uso do recurso, porém, elas querem utilizar esse recurso sem ter esse dano não, vamos dizer, né, essa responsabilidade. Então, o princípio do poluidor pagador, ele acaba obrigando esse poluidor a pagar multas e até mesmo a perder a sua licença de funcionamento, se ele não fizer aí um planejamento, um plano de mitigação ou um planejamento ambiental antes de iniciar as suas atividades. Nós também temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse princípio está relacionado com que a empresa adote medidas de obter integração dos seus objetivos econômicos, sociais e ambientais no seu planejamento de implantação, fazendo com que ela seja uma empresa que produza bens de consumo que atendam os pilares da sustentabilidade, atenda a economia, atenda às questões sociais e ambientais. Mas como professora, como isso, né? Um produto que seja viável, um produto que não traga tanta contaminação, um produto que tenha menos impacto na saúde desses usuários, tá? Vai estar atendendo aí os objetivos sociais, certo? Um produto também que não cause contaminação da atmosfera, que não cause contaminação da água, vai estar atendendo tanto a questão social quanto a questão ambiental. Quando a gente junta o contexto social e econômico, essa empresa vai gerar renda, ela vai estar gerando também emprego, que é de extrema importância para essa sociedade, porque quando a gente diz desenvolvimento sustentável, a gente insere meio ambiente e a gente envolve também, né, os seres humanos e todos os seres vivos. Então, quando a gente fala da questão social no desenvolvimento sustentável, a gente vai falar daquilo que a empresa traz de benefício para a sociedade, e relaciona também a questão da economia na geração dos empregos. Nesse slide, eu estou falando mais um pouquinho, né, sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938. Ela foi criada em 1981. Ela traz consigo diretrizes e instrumentos para preservação e para melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Alguns princípios e aspectos do programa do PNNA são a manutenção do equilíbrio ecológico, a racionalização, o uso racional desses recursos, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas, o controle de atividades potencialmente poluidoras e outras. A Política 12.365, ou a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabelece no seu contexto instrumentos e diretrizes para os setores públicos e as empresas lidarem com seus resíduos. Através do PNRS, é exigido que as organizações sejam transparentes com o gerenciamento dos seus resíduos. Essa legislação implica que as empresas, dentro do seu contexto de distribuição, do seu contexto de implementação, do seu contexto de produção de bens, ela implante dentro do contexto do seu funcionamento planos de gerenciamento de resíduos. Monitore esse gerenciamento,
tá? E também, através desse gerenciamento, através desse monitorar, ela melhore cada vez mais a sua relação com o meio ambiente. A Lei dos Recursos Hídricos, ela institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e define a água como um recurso natural limitado, como eu disse para vocês, sendo dotada de valor econômico e também ela pode ter aí múltiplos usos, que não somente o consumo humano, como eu falei para vocês anteriormente. Ela vai ser usada para produção de energia, para transporte, né, desses bens, e ela também tem que ser controlado em relação ao que pode ser ou não lançado nos esgotos, para que a gente não tenha intervenções na natureza e adoecimento da população. A Lei dos Crimes Ambientais, ela é a Lei 9.605. Ela tem como principal objetivo a reparação dos danos ambientais. Ela prevê a ação de prevenção e combate a esses danos, e ela dispõe também a aplicação de pena a vários tipos de crimes ambientais. São considerados crimes ambientais as agressões que são feitas à flora, à fauna, aos recursos naturais e ao patrimônio cultural. Além disso, é crime ambiental ignorar as normas ambientais legalmente estabelecidas, mesmo que elas não sejam causadoras de danos ao meio ambiente. A proteção ambiental é um princípio expresso na Constituição Federal, lá no seu artigo 225, como eu disse para vocês, tá? Aqui eu coloquei, né, o reconhecimento do meio ambiente sadio como uma extensão do direito à vida e à qualidade de vida, tá? E, portanto, violar esse direito dentro da contextualização daquilo que o empreendedor, né, ou que a pessoa que está tendo contato com esse ambiente, violar esse direito é passível de penalização, né, através de multas. Os crimes ambientais que ignoram condutas de normas ambientais, eles também são considerados aí, né, como danos ao meio ambiente e são passíveis de multa. Eu pus um exemplo aqui para vocês, ó. Uma empresa que não possua licença ambiental, ela está ilegal aí com essa questão, ela também está, né, praticando um crime ambiental. Ou que não emita é, o documento relacionado aí com o transporte dos seus resíduos. Nesses dois casos, a organização terá descumprido a exigência da legislação ambiental. Por isso, ela está passível de punição, multa ou detenção. E também perda de licenciamento de funcionamento, tá, gente? Outra lei que está relacionada com o meio ambiente, ela também entra lá na lei da agricultura, que vocês têm na apostila, é a lei dos agrotóxicos, é a lei 7.802/1989. Essa lei, ela foi instituída para legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual dos agrotóxicos, exportação e importação dos mesmos, classificação e controle tecnológico e toxicológico desses produtos, controlar e fiscalizar a importação e exportação, analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, legislar sobre os requisitos para as embalagens e rotulagens dos agrotóxicos. Quando a gente fala nesse contexto, as embalagens dos agrotóxicos, elas são embalagens especiais que permitam a tríplice lavagem e a perfuração pós-uso, e esse recipiente, ele tem que entrar no contexto da logística reversa, né, que consiste em devolver esse recipiente para o local onde esse composto foi comprado, e esse local vai estar devolvendo isso para a indústria que produziu esse agrotóxico, a fim de que ela dê a destinação correta e adequada para esse plástico, esse plástico contaminado aí com os resíduos. A rotulagem, ela vem tanto com a questão dos princípios ativos, né, que são utilizados aí nesse agrotóxico. A gente fala agrotóxico, mas muitas vezes é um remédio para controle de pragas, é um remédio para incentivar, né, o crescimento de plantas. A gente diz remédio porque o produtor rural ele não reconhece isso como um insumo, e sim como um remédio para matar as pragas. A rotulagem ela tem que trazer essa composição, ela tem que trazer também informações sobre o uso adequado, né, a forma de proteção que esse aplicador deve ter, e ela também tem que trazer
a questão dos riscos relacionados com acidentes, né, com esse tipo de mercadoria. A legislação dos agrotóxicos também vai legislar, ela vai estabelecer critérios sobre o armazenamento, tá, desses compostos, pelo fato deles terem em sua composição componentes como metais pesados, algumas substâncias tóxicas, agentes, né, que podem promover a morte de insetos, que podem promover a morte de pragas. Também ela vai legislar sobre a comercialização dos agrotóxicos, a propaganda comercial e principalmente a destinação final dos resíduos, que são as embalagens. Nós temos também o novo Código Florestal Brasileiro. Ele é estabelecido aí pela Lei 12.651/2012. Esse Código Florestal, ele dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, ele determina que existam as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Essas áreas, elas são áreas que devem ser defendidas, elas devem ser muitas vezes até separadas, né, de empreendimentos, como loteamentos, como a questão de implantação de uma indústria. A gente sempre vai ter que estar na contextualização do espaço, a gente tem que estar vendo o que é a área de preservação permanente e essas áreas de reserva legal. Essas duas áreas, elas têm proteção diante da legislação e elas não poderão ser nem exploradas e nem tampouco contaminadas. Além disso, o Código Florestal Brasileiro controla e previne os incêndios florestais, prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de tais objetivos. O novo Código Florestal Brasileiro, assim como as outras leis, tem o objetivo do desenvolvimento sustentável. A Lei 11.445 estabelece diretrizes para o abastecimento de água, coleta, tratamento e disposição final dos esgotos e também a drenagem da água da chuva. Aborda também sobre a coleta, tratamento e disposição dos resíduos sólidos e efluentes líquidos industriais. Quando a gente fala nesse contexto de coleta, tratamento e disposição final, a gente vai ver que dependendo da composição desse resíduo, vamos imaginar aí um rejeito industrial, dependendo da sua constituição, ele vai precisar de passar por tratamentos relacionados aí como autoclavação, tratamento em micro-ondas, para que ele perca aí o seu potencial tóxico ou seu potencial contaminante. Depois esse produto vai ser encaminhado para ser incinerado e as fumaças, as cinzas, né, desses produtos, elas serão colocadas em aterros especiais, aterros sanitários de classe 2, tá? Aterro sanitário é uma das formas que a gente tem de dispensação daquilo que realmente é resíduo, tá? Lixão, né? Colocar isso a céu aberto não é uma forma passiva de estar fazendo o descarte desses resíduos. Então, para aquilo que é resíduo, a gente tem o aterro sanitário. Quando se trata de resíduos especiais como rejeitos, após tratamento e incineração, eles poderão ser inseridos em aterros sanitários de classe 2 ou classe 1, dependendo da sua composição. Esse slide meu ficou um pouco complicado aqui. Peraí, deixa eu arrumar ele. Ah, agora sim. Nós temos a Lei 6.894, tá? Essa lei foi criada em 1980. Ela regula a extensão e a fiscalização da produção e comércio de fertilizantes, corretivos, estimulantes ou biofertilizantes destinados à agricultura. Então, o que ela vai estabelecer, né? O adubo, né? Os principais adubos que poderão ser utilizados nas plantações, tá? Ela também institui o plano do, perdão, nós temos também a instituição do plano de gerenciamento costeiro. A Lei 6.134/88 dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas, tá? Então, aqui, essa lei está incluindo, está falando um pouco também dos lençóis freáticos, né, e das águas subterrâneas, que são de essencial importância também aí na contextualização, né, de poços artesianos e também na preservação da qualidade hídrica e dos nossos cursos de água. A Lei 7.754/89, ela também estabelece algumas medidas de proteção para as florestas ciliares, as matas ciliares, tá? Que são florestas existentes nas nascentes dos rios e também ao entorno desses rios. Essas florestas, elas têm uma extrema importância, gente, para evitar a contextualização do assoreamento dos cursos de água
tá? E elas mantêm, por causa das suas raízes, o solo mais fixo, evitando o contexto aí da erosão e o desgaste desse solo, fazendo com que essas partículas elas não venham a ser depositadas no fundo desse curso de água, fazendo com que o excesso, né, dessa areia, desses materiais particulados, não venham a estar fazendo com que haja a consistência aí de um rio morto, né, ou de um lago morto, por causa desse assoreamento. Essa lei também institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, incluindo, né, a questão da criação da lei das águas. Essa lei, gente, ela é viável, ela tem que ser muito respeitada, ela estabelece os critérios de uso, ela estabelece também as classes de águas e ela estabelece qual classe pode ser utilizada para determinado fim. O decreto 2612/98 regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Em relação à proteção da camada de ozônio, nós temos aí o decreto 2679/98. Esse decreto, ele promulga as emendas do Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio, assinadas em Copenhague, na data de 25 de novembro de 1992. Esse protocolo de Montreal, gente, é um documento que estabelece a responsabilidade das indústrias que trabalham, né, com esses clorofluorcarbonetos e outros componentes, né, que têm em seus princípios, né, o cloro ou o fluorcarboneto, estabelecendo aí limitações, tá? Estabelecendo também critérios de segurança para estar contextualizando e eliminando esse componente na atmosfera, porque essas substâncias, elas destroem, né, uma grande parcela da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela tem a finalidade aí de filtrar os raios solares, promovendo aí uma menor intensidade desses, uma menor incidência deles, né, sobre o planeta Terra, evitando aí a perda de algumas espécies, tanto animais quanto vegetais, e também favorecendo a não ocorrência, né, de casos como os cânceres, casos também como a baixa imunidade, né, e outros efeitos nocivos à saúde. Outra lei importante é a Lei 9.795. Essa lei, ela dispõe sobre a educação ambiental como um contexto de ensino. Quanto mais eu sei sobre o impacto que aquela degradação vai causar ao ambiente, melhor eu vou gerir as minhas atitudes, melhor eu vou planejar a minha indústria, melhor eu vou planejar o meu empreendimento para que ele não venha causar danos ambientais. A Lei 9.795 estabelece também a Política Nacional de Educação Ambiental. Nessa política, fica estabelecido que esse conhecimento sobre o ambiente, ele tem que ser inserido no indivíduo de forma formal e informal. O informal vai desde quando, né, esse indivíduo aprende que não pode jogar lixo no lugar errado, as suas normas de higiene, e quando se fala de formal, introduz, né, o ensino da educação ambiental de forma transversal. O que é isso, professora? De forma transversal é que a educação ambiental, ela tem que ser trabalhada em todos os conteúdos do currículo escolar, de forma a promover nesse indivíduo, além da conscientização, o reconhecimento de que suas ações poderão provocar impactos ambientais negativos ou positivos, e também permite a ele um planejamento melhor da sua conduta em relação a isso. Em relação à fauna, nós temos o decreto 24.645/74. Esse decreto, ele dispõe sobre aquilo que é maltrato aos animais. Outras leis, como a Lei 5.197/67, estabelece normas de proteção à fauna. Nós também temos o Decreto-Lei 221, que dispõe a proteção e estímulo à pesca, ou seja, essa pesca ela vai ter que ser elaborada, né, em períodos de piracema, em períodos de reprodução, deve-se ter aí uma pausa, né, nessa atividade pesqueira, a fim de estabelecer aí a qualidade de vida desses animais. Em relação ao mar, nós temos a Lei 7.661/88. Essa lei institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
Ora, o gerenciamento, né, das águas marítimas, sim, porque as águas marítimas, gente, elas servem como via de transporte, né, dos produtos, elas servem para navegação, elas servem também como espaço econômico. Quando a gente fala da atividade pesqueira, nós vamos ver que tem muitas pessoas que vivem dessa atividade, né, vivem da venda desses animais, e é graças à atividade pesqueira que nós temos essa variedade também de peixes na nossa alimentação. Tudo sendo regulamentado por lei, né, a gente pode ter acesso também a um tipo diferente de proteína. Tá? A Lei 8.617, ela dispõe sobre o mar territorial no contexto econômico. Ela separa, né, as plataformas continentais brasileiras. O que é isso? São locais do mar, gente, onde a gente tem algumas espécies de peixe, né? Aqui eu não vou entrar em contexto, mas em águas mais profundas, em águas mais salgadas, em águas profundas, em águas salgadas, em águas de superfície, a gente vai ter ali o contexto, né, de algumas espécies raras, de alguns peixes mais caros. Geralmente eles são pescados nessas plataformas continentais diferenciadas, e tem que ter todo um preparo, tem que ter todo um contexto para que essa pesca favoreça a retirada daquele componente ali para uso em alimentação, sem estar causando danos àquele ecossistema. Em relação ao patrimônio artístico nacional, nós temos o decreto da lei número 25, barra 30 de 11 de 37. Ele organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Tá? A Lei 9.605/98 trata dos crimes ambientais contra esse patrimônio artístico, incluindo os relacionados ao patrimônio artístico nacional. O que eu posso considerar como patrimônio artístico nacional, gente? Nós vamos falar desde esculturas, né, estátuas, obras de arte, né, qualquer tipo de contexto de monumento histórico também são patrimônios artísticos nacionais. Tá? E é crime ambiental a pichação, a destruição, a devastação, o roubo também, né? Dessas estátuas, dessas estatuetas, ou até mesmo a destruição das mesmas, é considerado como crime ambiental passivo de multa. Em relação ao componente da poluição, nós temos a Lei 997/76 e várias outras, tá? Essas legislações, elas dispõem premissas para o controle da poluição no meio ambiente. Essa lei antiga, ela foi alterada pela Lei 9.447, que foi promulgada aí no dia 30 de 12 de 1996. A lei do solo está estabelecida pela lei número 5.318/67. Essa lei institui a Política Nacional do Saneamento Básico e cria o Conselho Nacional do Saneamento. Em relação, né, às referências constitucionais ao meio ambiente, o meio ambiente, ele entra no direito ambiental, gente, como sendo um contexto que ele não é meu, ele não é seu, ele é coletivo, ele é de todos, e cabe a todos a contextualização do seu gerenciamento e também a minimização desses impactos, certo? Quando a gente fala dos direitos constitucionais, do direito ambiental, a gente vai ver que tem algumas referências na Constituição brasileira que atribuem, né, a organização do Estado, dos municípios e também a União em relação a esse meio ambiente, colocando para cada um deles a competência. Quando eu falo de União, eu estou falando dos órgãos da presidência do país, né, mais os ministros. Quando eu falo do Estado, o Estado com o senador. Quando eu falo do município, o município prestando conta aí para esses senadores ou para esse Estado como um todo. É competência da União, dos estados e também do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente, combater a poluição de qualquer forma. Também é competência de ambos preservar as florestas, a fauna e a flora. Compete à presidência à União e aos estados e também ao Distrito Federal legislar concorrente sobre legislação concorrente sobre os recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. É também, né, premissa do Estado
do Distrito Federal e dos municípios a responsabilização, né, aquela questão do poluidor pagador que eu falei para vocês. É a responsabilidade pelo dano causado ao meio ambiente, sabendo que esse dano ele não vai afetar somente a atividade de empreendimento, mas ele vai afetar também o consumidor e vai fazer com que esse ambiente deixe de ser, né, de ter o valor correto e adequado para a qualidade de vida, e esse bem ele é um bem de direito de todos. Tá? E cabe nesse contexto também de responsabilidade a preservação do patrimônio artístico, do patrimônio estético, histórico, turístico e paisagístico de determinadas localidades. Quando a gente fala, né, do serviço público federal de nível mais elevado em relação ao meio ambiente, nós temos aí, junto à União, o Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e também o Ministério da Amazônia Legal. Ligado ao Ministério do Meio Ambiente, nós temos o CISNAMA. Essa sigla significa Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esse sistema é composto por órgãos e instituições ambientais das esferas do governo federal, estadual e municipal. E eles atuam através do Conselho Nacional de Meio Ambiente e também através do IBAMA. O CONAMA é um órgão consultivo e normativo e ele é encarregado aí de fixar resoluções que regem as atividades no tocante do meio ambiente, ou seja, é o CONAMA que estabelece aquilo que pode ou não pode ser feito em relação a um empreendimento próximo a uma nascente, próximo a uma área de preservação ambiental, se pode haver ou não caça legalizada em determinado ambiente. Participam do Conselho Nacional de Meio Ambiente organizações governamentais e não governamentais, estabelecendo normas, diretrizes e critérios para operacionalizar a Política Nacional do Meio Ambiente, que é o PNMA. O IBAMA, ele é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele é responsável pela execução da política federal no tocante do meio ambiente e cabe a ele a fiscalização e também, né, a questão do ônus da multa aos infratores. Diversas atividades, gente, que envolvem, né, animais, que envolvem experimentos com animais, que envolve a questão de criação, principalmente, né, de animais, vamos falar criação de animais para experimentos em laboratórios, as cobaias e até outros tipos, né, de contextualização que usem recursos do meio ambiente, tem que ser legalizados, tá? Tanto na questão do que é ou não permitido pelo CONAMA, e vamos falar aí da criação de animais, né, que não pode ser em cativeiro, mas a criação de animais, seja para venda, seja para recursos voltados aí para pesquisa, seja para outro tipo de recurso, é necessário que a gente tenha a autorização do IBAMA para que a gente possa fazer essas atividades de forma legalizada. O povo, no contexto da legislação, ele tem quatro poderes sobre o meio ambiente, né? Quando a gente fala do direito ambiental, como eu disse para vocês, ele não é de ninguém, ele é de todos, né? E ele é de responsabilidade de todos. Mas o povo, ele também tem seus direitos dentro da constitucionalização aí dessas leis e desses parâmetros. Tá? Eu coloquei aqui para vocês o que a postura de vocês também estabeleceu, né? O povo, ele pode se defender de uma empresa que venha poluir o ar, violar o seu direito de respirar, por meio de uma ação civil pública. Essa ação civil pública é um tipo de ação criada pelo Ministério Público. E esse procedimento, ele é possível porque quando a Constituição brasileira estabelece que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem de uso comum do povo, estabelece que o meio ambiente é de todos, né? Essa contextualização desse artigo na Constituição atribui ao povo a titularidade do direito à qualidade e preservação do meio ambiente. Esse direito atinge um número indeterminado de pessoas e é um direito de todos, ao mesmo tempo, e de ninguém individualmente. Isso se chama direito difuso, tá? O direito difuso está relacionado ao contexto de que todos têm direito, né, a respirar um ar puro. A Lei 7.347, de 85, cria a ação civil pública como instrumento de defesa dos direitos humanos, atribuindo ao Ministério Público a legitimidade de propor a ação de responsabilidade pelos danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, também ao consumidor
ao patrimônio histórico, artístico e cultural para esse poluidor, né, para esse ator relacionado aí com essa ação inconstitucional impactando o meio ambiente. Então, através de uma ação civil pública, a população pode aí, né, buscar e subsidiar também os seus direitos a um ambiente equilibrado, colocando uma determinada empresa, seja uma determinada empresa que seja instalada em um determinado local, seja uma cidadezinha, seja um município, seja um ambiente, se, né, na contextualização do povo, né, do povo em geral, for feita uma votação, e se for necessário, né, ir com isso a questão aí de base legal, essa população ela pode entrar aí com uma ação civil pública exigindo seus direitos, tá? E fazendo com que esse poluidor pagador, ele venha pagar, ele venha a recuperar esse dano, e ele venha a mitigar esses danos, ou ele feche esse empreendimento. Tá? Então, a ação civil pública, ela tem a finalidade de defesa desse direito que todos temos em comum. Aqui embaixo, como que surgiu, né, esse contexto da ação civil pública. Essa ação civil pública, ela foi criada pela Lei 7.347, e ela também surgiu por causa dos movimentos ambientais, gerando aí a conscientização da problemática ambiental que essa degradação tem provocado, né, e tem imposto, garantindo a necessidade aí da gente ter uma proteção jurídica ao nosso ambiente, para que ele se conserve com qualidade, para a gente ter todas as formas de vida, né, sendo estabelecidas, e também estar respeitando, né, os direitos que nos são dados pelo direito ambiental. A lei civil pública é uma ação de caráter que protege o meio ambiente, os consumidores, os direitos difusos e coletivos. Essa ação civil é necessária porque, se perante o juízo civil é pública a defesa do patrimônio público, os direitos difusos e coletivos serão garantidos. Tá? Essa ação protege o meio ambiente, o consumidor, os bens de valor artístico, histórico e paisagísticos, né? E ela, além de proteger, ela vai estar também trazendo ônus, e também a questão aí de, ou onde a gente fala muito, né, a questão da recuperação e também da preservação, porque ela acaba impondo, né, a preservação, ela acaba impondo um planejamento do uso desse ambiente para que ele não venha a ser desfavorecido para a sociedade. Como os consumidores, né, eles têm esse direito, hoje nós temos, né, consumidores, gente, que são consumidores mais exigentes em relação aos seus produtos. É por esse contexto que as empresas buscam cada vez mais não só respeitar as legislações ambientais, assim como implantar sistemas de uso adequado desse ambiente, implantar sistemas de uso, recuperar, né, trabalhar a recuperação de áreas, trabalhar a questão de área de preservação, trabalhar o desenvolvimento sustentável como um todo, tá? E também trabalhar com a certificação ISO, tá? A certificação ISO, ela é um conjunto de diversas normas, tá? E é um órgão que a gente tem um conjunto de diversas normas que as empresas adotam a fim de conseguir certificação ambiental, falando que elas têm aí uma responsabilidade, né, com esse meio ambiente, e que os produtos ali originados são produtos sustentáveis, são produtos que vão trazer benefícios para a sociedade sem impactar o meio ambiente, tá? É, a ISO significa International Organization for Standardization. Essa sede, né, da ISO, ela é na Suíça. Ela foi fundada em 1947. Quem tem certificado ISO está em conformidade com o que há de mais moderno em termos de gestão ou organização da empresa, e consolida assim a sua competitividade no mercado. Por que que ela vai ficar mais competitiva? Se a empresa for padrão ISO, né? Se ela for padrão ISO 14001, ela garante produtos de qualidade, produtos que não fazem, né, uso desnecessário dos insumos ambientais, e ela tem essa certificação e faz com que ela tenha predileção aí não só pelos consumidores, tá? Mas também aí na questão do rol de ações, né, de planejamento e investimentos naquele país. A ISO 14.000, juntamente, né, com as suas outras ISOs, ela vem estabelecer e preconizar
o padrão de aplicação dessa ISO para a qualidade ambiental dos serviços prestados nas empresas. Para uma empresa se contextualizar e entrar dentro do padrão ISO, ela precisa ter desses órgãos o auxílio no cumprimento das suas responsabilidades ambientais, tá? E quem tem né, a certificação ISO atende à legislação ambiental, pratica o desenvolvimento sustentável e não subestima as legislações ambientais locais, ela respeita. Essa empresa é implantada, se ela for padrão ISO, ela precisa, né, nos parâmetros legais, atender à legislação ambiental, praticar desenvolvimento sustentável e também as leis que subsidiam aí o seu município, o seu estado. Tá? A ISO 14000, juntamente com 14001 e as suas subdivisões, ela estabelece que as empresas organizem o seu impacto, organizem aí a sua atuação através do SGA, que são os sistemas de gestão ambiental. Esse sistema de gestão ambiental são conjuntos de normas técnicas que se referem a métodos e análises que possibilitam certificar que a empresa ou que determinado produto, aí a apostila de vocês para você ter um exemplo, né? Esse produto pode ser do seu carro, pode ser um inseticida à base de água, o papel que você usa, se ele é de origem de fontes recicláveis, entre outros. Também a sua produção, a sua distribuição, o descarte dessas embalagens, o tipo de embalagem que você utiliza, a organização de quem produziu, né, esses produtos. Aqui nessa questão do sistema de gestão ambiental, além da forma de organização, padroniza também um trabalho legalizado, tá? Utilizando um processo gerencial técnico. Então, o sistema de gestão ambiental, ele organiza a contextualização desse serviço, desse trabalho, né? Fazendo desde o levantamento dos riscos até o planejamento das atividades, até mesmo, né, a questão das auditorias internas, para que essa empresa, ela ofereça um produto de qualidade para o seu consumidor, para que ela tenha também, né, essa certificação ISO, e ela recebe essa certificação, mas ela precisa conservar essa certificação. O sistema de gestão ambiental são adotados por diversas empresas, tá? E é esse tipo de sistema que vai trazer a essas empresas a certificação padrão ISO, assim como selos e outras certificações que farão com que essa empresa tenha destaque no mercado mundial e que ela tenha destaque e também predileção pelos seus consumidores. Ah, eu até coloquei aqui para vocês, ó. Quando a empresa tem o padrão ISO 14, né, o padrão ISO 14000, ela faz sistema de gerenciamento, ela tem o sistema de gestão ambiental, ela recebe certificados, tá? Não só o certificado padrão ISO 14000, mas outros certificados, e ela também pode, né, ter rótulos sobre o seu produto. Aí nós temos os selos, né? O selo verde é um dos selos mais estabelecidos pelas empresas que respeitam o meio ambiente. Quando uma empresa tem padrão ISO 14001 e selo verde, ela é uma empresa que estabelece qualidade total aí, tanto na sua forma de produzir, quanto na sua forma de colocar esses produtos no mercado, tá? Essas normas, né? Esses estudos têm abrangência internacional. É por isso que a empresa ela se destaca no contexto internacional quando ela é padrão ISO, quando ela tem sistema de gestão ambiental, quando ela tem qualidade de serviços prestados. Tá? Esses países, a gente vê que isso também estabelece aos países uma concorrência, tá? Em relação ao comércio, porque os países que são submetidos a esses processos, eles têm certificados de qualidade ambiental, de qualidade total. Nós temos exemplos aí, né? No Brasil, a gente tem muita empresa certificada pelo padrão ISO, mas nós também temos exemplos dessas empresas certificadas ambientalmente no Paraguai, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, isso é um benefício mútuo e faz com que a gente conscientize da questão de que um empreendimento sendo feito respeitando a legislação ambiental, trabalhando a contextualização do desenvolvimento sustentável, trazendo benefício, buscando melhoria contínua, é uma empresa que se mantém. Ela se mantém e ela vai continuar trabalhando esses princípios e ela também vai servir de exemplo, né, para todos os empreendimentos que
virão por aí afora. Eu creio que vocês, depois do curso, devem querer fazer um curso de meio ambiente, ou talvez tenham vontade, né, de trabalhar em determinado estabelecimento, ir para uma outra área. Então, o conhecimento, né, desses quesitos relacionados ao uso sustentável, ao uso correto e adequado do meio ambiente, ele é de extrema necessidade, né, para que a gente consiga trabalhar de uma forma legal e para que a gente consiga preservar esses elementos para o futuro, que é a principal premissa, né, do desenvolvimento sustentável. Com isso, deixa eu ocultar aqui, peraí. Com isso, eu. Peraí só um pouquinho, gente. Deixa eu chegar aqui. Vou ocultar para vocês aqui, né? Para a gente tá terminando a nossa aula. Então, gente, com isso, né, eu termino a conclusão da nossa aula hoje, estabelecendo com vocês, né, essa responsabilidade ambiental e esse direito ambiental também, esclarecendo, né, para vocês essa diversidade de contextos que têm relacionados, né, aos subsídios de transformação, aos subsídios aí de produção, né, de elementos viáveis, uso natural dos recursos, uso consciente, uso racionalizado. É nessa premissa da educação, né, baseada aí na educação ambiental, que nós conhecemos hoje, que esses conhecimentos são inseridos nos cursos de vocês, o curso de vocês é meio ambiente, tá? Isso entra no contexto de várias outras profissões também, e através desses conhecimentos, né, que a gente tem aí a praticidade de também estar trabalhando essa questão de estar ambientalmente correto, preservando aí os nossos recursos, o nosso meio ambiente para a geração futura. No mais, eu agradeço vocês, né, pela atenção hoje à nossa aula e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.